Uma pessoa começa uma sessão de biorressonância chorando com depressão, 4 horas depois está rindo. E eu tomei a injeção, eu tive uma mutação genética. E não acordou, corre, sabe. Se tá na dúvida, não faz. Como que a pessoa vai, de fato, conseguir enxergar um caminho e se cuidar da maneira que deve? E a gente tem hoje coisas que nunca antes foram vistas. Hoje, o mercado global de suplementos movimenta algo próximo de 200 bilhões de dólares por ano. E cada vez mais, as pessoas acreditam que a solução para energia, imunidade, longevidade e performance está em cápsulas. Mas existe uma pergunta que ninguém faz: estamos realmente mais saudáveis ou apenas mais suplementados? E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar. Porque existe um lado desse mercado que quase nunca aparece nas conversas. O que a indústria da suplementação não quer que as pessoas entendam. Michele Palazzo, ela é pesquisadora da saúde há mais de 15 anos, especialista em suplementação e microbiota, coach de nutrição. Estudou na Health Science Nutrition pela Stanford University. Trabalha com protocolos de desinflamação, desparatização e menopausa natural. Também integra com sua metodologia alimentação, suplementação e terapias de biorressonância. Ela é criadora do método Soberania Biológica e é autora de 4 livros. Antes de continuar com esse episódio, deixa eu te dar um contexto rápido. Você está no Direto ao Ponto, um podcast criado para empresários brasileiros que estão nos Estados Unidos. Empresários que desejam crescer, alavancar os seus negócios, definitivamente prosperar aqui na América. Você que quer entender sobre mercado, entender sobre a melhor forma de tomar decisões, entender sobre o contexto político e econômico dos Estados Unidos, aqui é o seu lugar. No Direto ao Ponto não tem enrolação, nós vamos no cerne das questões que vão fazer com que o seu negócio seja escalável e com muito resultado. Se esse tipo de conversa faz sentido para você, já se inscreve aqui no nosso canal. Antes da medicina e da saúde integrativa, quem era a Michele? Michele foi uma estudiosa, antes de tudo isso, para promover a autocura. Michele nasceu com uma questão que ninguém sabia qual era. Fui diagnosticada com alergia alimentar a tudo que havia a ser de alimento para ser testado. Naquele teste alérgico que a gente faz na pele, tudo que tinha para comer me dava alergia. E então fui diagnosticada com alergia alimentar, antes a pré-diabetes. Bom, a minha reação era um inchaço e um ganho de peso, assim, na frente da pessoa, como 8 quilos. Eu ganhava assim, eu fazia e engordava absurdamente e me dava uma dor na coluna cervical inteira, porque inchava o corpo inteiro pela retenção hídrica e não tinha diagnóstico. Então sempre era algo e ninguém me explicava o porquê que isso acontecia. Mas com qual idade isso você... Assim, começou desde pequena, mas na adolescência piorou. E porque na adolescência entra a questão que a gente quer ficar bonita, então eu não entendia, queria ficar magra, e eu era uma adolescente gorda sem comer, porque a alimentação saudável sempre foi a base da minha família. Meu pai médico, ortomolecular, meu irmão também médico. E então a gente sempre acreditou, veio uma cultura lá do sul, que a minha família é de lá. Da Então, onde do sul? Rio Grande do Sul,
Lavras, e, assim, tem São Gabriel também, família. Fazenda, então, sempre foi a base uma alimentação saudável. Mas, assim, meu pai acreditava até que eu comia escondido, porque ele não entendia a reação que acontecia. Era uma coisa muito nova. E dentro dessa novidade, eu precisei falar: não, tem alguma coisa errada. Mas para eu chegar nesse momento de dizer tem alguma coisa errada com esse diagnóstico, eu precisei enfrentar a questão ética de que medicina e Deus era praticamente a mesma coisa. Então, eu tinha o meu pai, né, que além de pai era médico, então é a autoridade máxima. E ele me mandava como um médico muito conhecido com outros médicos que eram super conhecidos. Então eu sentei com um papa da endocrinologia que me disse: você vai fazer a dieta de proteína, que isso vai funcionar. Eu era super regrada, fazia exatamente o que a pessoa dizia e piorava, ou não dava resultado. Ou, por exemplo, me mandavam comer uma gelatina. Uma gelatina, babá, e eu me dava alergia à gelatina, porque é óbvio, aquele momento, até hoje mandam criança comer gelatina, né? Aquilo não é saudável. Enfim, eu tive um problema que eu precisei solucionar by myself. E foi assim que minha primeira formação é advogada. Porque a justiça era como muito forte. Só que assim, no primeiro ano de advocacia, eu já entendi que não era para mim, né? Mas eu falei: agora eu comecei, vamos Vou terminar. terminar. Terminei, passei na OAB de primeira. E aí, como a justiça e o senso de justiça era muito forte, falei: bom, vou fazer a justiça do trabalho para tentar concurso público para a magistratura do trabalho, né? Mas era sempre estudando. Tá, deixa eu entender um contexto de como você decidiu fazer direito, vivendo uma experiência na saúde e querendo buscar a justiça ali, ou entender como e por que você tinha aqueles problemas e que ninguém resolvia, nenhum médico conseguia dar um diagnóstico correto para que você pudesse fazer um tratamento. Qual é o paralelo entre você ter decidido fazer o direito e essa questão da justiça? Isso, de alguma maneira, você se sentia injustiçada Total. pela por Deus? Algo? Por que você eu queria entender isso. Como que isso foi para você? Se a medicina ia me trazer o conforto que eu não encontrava. Apesar de sentir no meu coração que o caminho da saúde era o meu caminho, eu tinha o contato com excelentes profissionais que me deram o a solução que eu buscava. Aí, a nutrição, eu tive acesso a vários nutricionistas. E me chegava com 50 gramas disso, 30 gramas daquilo. Era uma coisa tão bizarra que eu falava: "Gente, mas tudo bem", fazia e não funcionava. Então eu já tinha esses pré-requisitos, tinha um problema não solucionado e tinha a questão da justiça que era forte. Hã, Mesmo sentindo no meu coração que a área da saúde era a minha área, nesse momento o planeta não estava pronto para o que eu estava para desenvolver. A medicina era o número um, tanto que, a minha base é a solução através de onde nasce o problema. Eu precisei passar por esse caminho, descobrir por mim mesma, experimentar. Antes, todo suplemento que eu indico hoje, eu usei. A marca, o laboratório, porque tudo isso influencia no resultado do paciente. Então, se eu tivesse feito medicina, talvez hoje fosse mais uma passando uma medicação que dá efeito colateral, que dá um tampão, como um band-aid, no problema que a pessoa tem, não soluciona a causa. Tá, ok, eu entendo isso, mas vamos trazer o contexto de personificação de tratamento para cada pessoa, ok?
o meu organismo reage de uma maneira diferente do seu, que reage de uma maneira diferente do Bruno, que reage de uma maneira diferente de outra pessoa, da Leninha, minha esposa. É, qual que foi a conclusão que você chegou de que aquilo que funcionou para você funciona para qualquer outra pessoa? Com qual entendimento você chegou nessa conclusão e que hoje, obviamente, é o que você faz e que tem funcionado com as pessoas? Qual é o princípio ativo disso? Por que que você chegou nesse ponto de saber, ó, esse aqui é o tratamento para esse tipo de situação? Porque, obviamente, aquilo que você passou, você chegou a pesquisar quantas pessoas tinham esse distúrbio que você teve em relação a É muito grande, é muito grande? muito grande. Eu digo que Deus me trouxe com um problema tão certeiro e tão forte que eu precisei vencer para ajudar muita gente. Então, nesse momento, era o momento que a grande maioria da população começou, a gente não sabe exatamente que tipo de produtos que usavam, mas que com certeza, hã, são os agrotóxicos em larga escala, o que foi usado na pecuária, na agricultura e de modo geral na água, que a gente já sabe que existe isso tudo. Então, o solo, a vida como ela deveria ser, como uma vida saudável, se a gente para pensar o que que é uma vida saudável, ela já estava sendo contaminada nessa minha geração. Mas ainda não tinha uma resposta. O que que seria uma resposta? Hoje em dia, a gente faz pesquisas científicas e por isso que eu precisei entrar nas pesquisas científicas, né. Hã, e essas pesquisas, elas precisam de um tempo, né, para serem validadas. Só que as pessoas estavam nascendo, comendo e tendo problemas. Antigamente, se você tinha um problema de estômago, o que que se dava? Omeprazol. Então, Sim. o omeprazol, ele faz o efeito contrário das pessoas que têm esse Na tipo de verdade, problema. eu acho que até hoje, né. É. Recentemente eu tive um problema no estômago, enfim, incômodos, queimação e tal, a primeira coisa que me receitaram foi um omeprazol. Porque essa é a medicina tradicional. Eles dão um tampão para o problema, sem olhar que problema é. O que que vai acontecendo ao longo do tempo é que a pessoa acredita e toma. Então ela não resolveu o problema dela e ela vai criar outro problema com o uso contínuo de algo que é o contrário a isso. Hoje em dia a gente tem laboratórios que fazem um diagnóstico mais, preciso dessa questão estomacal. A microbiota é o nosso primeiro cérebro. E dali nasce muita coisa. É a produção hormonal, só que a gente recebe, e já vem recebendo há muitos anos, a influência dos parasitas no nosso intestino, no nosso sistema, no nosso cérebro, no nosso coração. Ele não está só no intestino, ele está no corpo inteiro. Então, processos inflamatórios, por exemplo, no ombro, no pescoço, na cabeça, existem diversos tipos de parasita. Bom, você falou sobre a questão dos parasitas, mas antes você falou sobre microbiota. Explica para nós, como se eu fosse uma criança, o que é microbiota. Tudo que aparece é óbvio que não vai estar dentro o fígado, o rim, mas é essa parte toda do canal digestório do ser humano. Isso virou microbioma. Antes era intestino delgado e continua sendo intestino grosso e todo esse processo digestivo, digestório. Então, a microbiota é um nome moderno, assim como entrou também o terreno biológico a ser falado com mais clareza, para a gente dizer tudo que tem dentro do sangue, o plasma sanguíneo, hemácias e tudo mais. Começou a ser tratado como um terreno biológico. O que que flui dentro de você? A gente tem o plasma sanguíneo, a gente tem as hemácias, a gente tem as células brancas e a gente tem hoje coisas que nunca antes foram vistas. Então, passou a se chamar terreno biológico tudo que flui ali. Talo oxidativo, são várias coisas que foram introduzidas a partir de 2020 com o que aconteceu. Quando eu falo, então, esses são dois
2 termos que são usados hoje dentro da integrativa em larga escala: microbiota, microbioma, em que é essa parte toda digestiva, digestória que aparece. Quando a gente fala em microbiota, a gente está falando nesse processo que acontece com o fígado de filtragem, a gente está falando com o que acontece que a vesícula manda. ah, é todo um sistema sincrônico em que acontece num processo digestivo. A gente não para pensar, mas todo o seu corpo para resolver uma questão quando você vai se alimentar. E esse processo ali passa pela microbiota Tá. intestinal. Você falou aí em 2020, eu não peguei, talvez eu não prestei atenção aqui. O que aconteceu em 2020? Não posso falar nisso, não, vai travar seu canal aqui. Aquela questão aqui fizeram e que veio mundial, em todo mundo sentiu isso. Então, quem pegou aquele. Tá, vamos entender. Então, com o advento da Covid, Pode? Tá bom. com o advento da Covid, a questão das vacinas acabaram impactando em todo o meu sistema digestivo, imunológico e tudo mais. Sem querer Sim, mergulhar muito nisso, tá. mas basicamente é para mim entender o contexto quando você falou 2020, o que que se alterou ali? Algumas coisas. A Spike entrou. A Spike faz o quê? Ela entra na sua célula, ela faz um corte no teu DNA e se muta. Faz uma mutação de DNA. Então, a gente tinha um ser humano antes da Covid e outro ser humano depois, porque ela modificou a parte genética. Ahn, Você tá dizendo então que eu tomei a injeção, eu tive uma mutação genética? teve. Junto com isso, insertaram a nanotecnologia junto com o metal pesado. Então, a gente hoje tem estratégias para fazer isso ficar sob controle e ficar sob controle, e algumas que é quase certo que você tira. Tá, vamos mergulhar mais um pouco aqui. Você está me dizendo que existe uma estratégia de sistematização de controle populacional Uhum. com base nisso? Isso foram muitas pesquisas, né? Isso foi avisado, inclusive, antes. Algumas pessoas falaram, não faça. Primeiro, como eu falei aqui antes, pesquisa científica precisa de um período para ser analisado. Então, por exemplo, para eu saber que problema eu tinha na minha autocura, eu testei várias coisas. Ao longo do tempo, até eu falar, isso aqui funcionou. Esse é o caminho, tá? Quando veio a Covid, o remedinho foi instantâneo, ou seja, que tempo houve para que fosse avaliado esse remédio, né? Então, se um simples omeprazol causa o dano que causa, imagina uma vacina. Isso, ao longo dos anos, a gente recebe a informação de que a gente tem que tomar a vacina. Será que a gente tem que tomar a vacina? E aí eles dão dados. De onde eles tiram esses dados? Então, deixa eu ver o seu sangue antes, deixa eu ver o seu sangue depois. Sou eu vendo o seu sangue. Eu consigo ver hoje a nanotecnologia, e eu vou falar uma coisa que vai auxiliar todas as pessoas que assistirem esse podcast. A gente tem a gravação do uso da nicotina em PET na pessoa, coloca a nicotina e destrói a nanotecnologia da vacina. A gente vê no microscópio, isso pode ser pesquisado inclusive pelo YouTube, Ou tem seja, vídeos, você está falando que é um processo de reversão da vacina? explode. Só que é nicotina, você vai lá na farmácia, compra, pode ser. Eu tenho um equipamento que faz, né, que grava no silício a nicotina pura. Mas sim, você pode usar até 10 miligramas, tá? Porque o PET que vende, ele vai até 21 miligramas, então pode usar metade. E por um período de 10 a 15 dias, a gente tem a prova de que. Bom, isso daí não sou só eu falando, você pode ver o vídeo no YouTube em que mostra a pesquisadora analisando o sangue e a ação da nicotina diretamente.
no, na nanotecnologia embutida nessas vacinas. The following video is probably one of the most important that you will watch in today's world. Rafa Calvin from La Quinta Columna is looking at dental anesthetic at 100 times magnification. You will see the nanotechnology, the microchips that self-assemble, and we've already seen those in the Pfizer vaccine and other injectables. Rafa has dried out the sample for 30 days, and then he is looking at the sample under 100 times magnification. You will see hundreds of nanotechnology and microtech. Rafa then mixed 1 gram of tobacco in 5 cc's of distilled water and let it steep. He then puts a small amount of the tobacco in the water mix with a pipette onto a slide on top of the dental anesthetic. You can now see that the nanotech is totally destroyed by the nicotine mixture. Dr. Brian Ardis stated that nicotine was the very thing that could destroy nanotechnology. Rafa has confirmed exactly that. Please share this video everywhere. We are now looking at how we can deliver nicotine in the correct dosage in a liposomal form, just like the liposomal and microsomal that we use on the EDTA, which obviously gets rid of the spike protein shedding and helps in vax injury. This is life-changing. So to confirm again, what you're seeing here is nicotine steeped in distilled water being placed on dental anesthetics, and you can literally see the nanotechnology dissolve, be destroyed and dispersed. Obviously, putting this on any platform puts us in danger, as we know, but somebody has to show the solutions to these pollutions. And we are a team of microscopists that don't want to make money out of anybody. We want to give you free solutions. We're not affiliated to tobacco industry or nicotine, but obviously you need nicotine in its purest form. Tobacco and the tobacco industry obviously put harmful substances in that. So you need tobacco at its purest form and nicotine at its purest form. So watch this space on liposomal or microsomal nicotine. Michele, então você está me dizendo que todo mundo que tomou a vacina está fazendo parte de um estudo para entender como as pessoas se comportam dentro dessa mutação genética que você falou? Você acredita que depois do processo da Covid, depois da aplicação da vacina, existe um sistema que está monitorando quais são as reações e resultados desse processo da vacina, que você falou sobre uma mutação genética enfim, isso aqui para mim é algo bem, bem assustador do ponto de vista de você vacinar milhões de pessoas e depois continuar acompanhando como cada indivíduo se comporta. Eu acredito que deve ter algum tipo de acompanhamento disso à medida que eu vou tendo algumas reações, ou eu vou me fazer uma consulta
por exemplo, eu fiz agora um check-up de exame de sangue, deu alguns resultados, enfim. Eu quero entender qual é o que você pensa sobre esse pós-2020 e se isso está sendo feito um trabalho de monitoramento para entender o que aconteceu com cada pessoa, esses grupos que tomaram vacinas, faixa etárias, o que aconteceu, enfim, eu já ouvi sobre estudos falando sobre questões cardíacas envolvendo quem tomou vacina. Fala um pouquinho para nós sobre isso, o que que você tem pesquisado e constatado, enfim. Então, o planejamento para ver, para analisar cada indivíduo. Para mim, isso está bem claro que foi arquitetado e planejado antes da execução. E isso foi já plantado com o resultado 100% do que vai ser disso daqui. Não, Ah, peraí, você está dizendo, na sua visão, que existiu um processo de liberação do vírus, já pensando na vacina para entender, é isso tudo, desde a concepção do vírus até a vacina e todo o processo que se desencadeou? justamente. E a manipulação da vacina ser, assim, lotada de metais pesados que reagem às frequências. E é por isso que eu tenho a biorressonância, estudo bastante isso. Então, Tá, as frequências, você está falando das frequências do David Hawkins? estou falando da frequência Frequência geral, que é. emocional, Não, não. A energética? frequência que entra no Wi-Fi na nossa casa, a frequência que entra no seu telefone, no meu, no computador, essa frequência, ela dispara coisas no nosso sistema sem a gente saber. Só que como a gente está vacinado, a gente já tem o receptor dentro do nosso corpo, além da alteração genética que aconteceu com a spike. Então, eles disparam lá e a gente reage aqui, instantaneamente. Tá, Quero fazer um ataque cardíaco, paf! Eu já tenho você tudo enfiado lá. Tá no teu sangue. E tá, antes, nesse caminho, logicamente, pessoas foram tendo reações adversas e esse era o plano mesmo. tá. A comunidade médica de pesquisadores, cientistas, você tem um grupo de pessoas que tem essa mesma teoria, essa mesma constatação? Aqui, a gente precisou fazer essas pesquisas separadamente no primeiro momento, né? Óbvio, cada um seguiu. Mas a gente tem grandes nomes hoje que já tem tudo, que na hora que começou, porque as pessoas que já são pesquisadoras e já tinham um poder dentro da questão de pesquisa e da medicina integrativa, e já de cara perceberam o que estava acontecendo, né? Porque quem você faz o exame de sangue, você tem uma resposta ali quase que imediata do que está acontecendo. E aí não veio só isso, veio a quantidade de pacientes com reações adversas e sempre parecidas, de acordo com aquilo que estava acontecendo. Então, Ok. Quem então são as principais referências dessa linha de pensamento e de constatação? Nos últimos 6 anos, eu desenvolvi inúmeras parcerias. Eu me posicionei como uma ponte de conexão entre empresários que desejam acessar capital, novos sócios, escalar os seus negócios com pessoas influentes e relevantes. Isso me ajudou a, por exemplo, a trazer uma grande empresa de seguro digital no Brasil, que hoje vale aproximadamente 800 milhões de reais. Além disso, nós desenvolvemos vários eventos corporativos para empresários que desejam escalar os seus negócios. Estruturamos movimentos, construímos parcerias. Isso tudo através de um programa, o Sócio Exponencial, um grupo, uma comunidade que está crescendo cada dia mais. E se você quer saber mais sobre o sócio exponencial, você vai escanear esse QR Code que está aqui e fazer a sua aplicação. Vai ser uma honra e uma alegria poder te atender e te explicar como funciona esse programa que conecta sócios a fundos de investimentos, capital,
para que você possa alavancar o seu negócio e desenvolver sociedades com gente que está fazendo acontecer? Quem são? Eu não posso te dar vários nomes agora aqui, mas eu posso passar para você algumas pessoas bem importantes. Depois você divulga conforme você quiser. E assim, essa questão para mim é 100% correta. Não Ok, tem, não tem argumento quanto a isso. ok. Eu depois da Covid, eu peguei Covid, né? Inclusive, eu tenho o meu primeiro livro, eu relato um pouco dessa experiência minha da Covid. E eu fiquei internado, né? Fiquei com 90% do pulmão comprometido. Ah, não fui para UTI, mas foi uma questão de posicionamento meu, né? Uma questão espiritual que eu acreditava que Deus tinha falado comigo e que não era para mim aceitar ir para UTI. Então, mesmo com 90% do pulmão comprometido, eu permaneci no quarto, né? E os médicos vinham falar comigo e falavam, cara, acho que o comprometimento pulmonar tá avançado, e eu não sabia que era 90%, eles não me falavam, eu fui saber depois, mas talvez seja melhor você ir para aquela, não é nem UTI, é CTI, né? Depois UTI, mas enfim. E eu falava, não, eu vou ficar aqui no quarto mesmo, Deus falou comigo que não é para mim ir para UTI, que não ia ter UTI, eu não vou aceitar isso e tal. E, obviamente, depois estudando uma série de coisas, eu entendi que a fé é um dos elementos fundamentais para que você possa se curar, inclusive fisicamente. E aprofundando um pouco mais, né, com alguns especialistas nessa linha, eu entendi que o seu pensamento ele pode te curar. A forma como você enxerga, acredita, pode curar o seu corpo de fato, né? Porque provoca uma série de liberações hormonais, quimicamente, a química do seu corpo é alterada quando você não está estressado, enfim, uma série de coisas, né, que eu acredito que você sabe bem mais do que eu sobre isso. Mas enfim, eu tive esse posicionamento e não aceitei ir para a UTI e tal, e 7 dias eu tive a alta e me recuperei, estamos aqui. Entretanto, eu tomei a vacina. E depois do episódio da vacina, inclusive agora, nesse momento, eu tenho um chiado no ouvido. Normal. Basicamente, eu convivo com ele. Agora, nesse momento, eu estou com esse chiado no ouvido aqui. E foi depois desse processo. Foi depois da Covid ou depois da vacina? O que você pode me dizer sobre isso? Porque tem muita gente que tem vários sintomas, né? Pós-Covid e tal. O que você pode me falar sobre isso? A Covid, ela pegou pessoas que já tinham uma questão antes imunológica, tá? Ou um problema pré-existente, tá? O meu marido, na minha cama, do meu lado, pegou Covid e eu não peguei, porque eu já era especialista e já cuidava da minha imunidade. Então, é um vírus oportunista, já pega a pessoa com uma pré-existência. Então, por isso que pessoas evoluem muito rápido e outras pessoas conseguiram segurar mais. Já havia um processo inflamatório dentro de você, quando a Covid chegou. Aí, ela já era um vírus manipulado. A vacina veio corroborar e injetar dentro das pessoas algo que ficasse modificando o seu DNA e com um rastro, porque eu vou te falar ainda mais, tem paciente que gruda o celular no corpo, gruda chave, metal, assim, a gente coloca e não apenas dá choque, sente choque fazendo coisas normais, sente o choque. Isso é excesso de metal pesado dentro do corpo do ser humano. Então, essas coisas aconteceram depois. E os próprios eh, engenheiros aí da vacina, hoje já estão desmascarados, já tem tudo escancarado aí para qualquer um pegar o vídeo, você pode até colocar no seu. Eles, logo no começo, teve um episódio que um dos manipuladores e criadores da vacina estava conversando com uma namorada, algo assim, dentro de um café, e entrou uma outra pessoa, e isso foi filmado, e ele falando que foi tudo manipulado, que foi sim,
que tá tudo foi uma estratégia e tarará. E aí ele viu que a pessoa estava filmando e começaram a brigar, mandar desligar, e esse vídeo caiu na rede aí. Nessa época, ainda não existia a AI como existe hoje para manipular tudo e criar. Dá para ver que o ambiente era aquele, que o vídeo era meio turvo, porque estava dentro de um café, com a luz e tudo mais. Então, era o que começou a acontecer. Então, isso é real, por mais que nossa mente, às vezes, fique achando que não é possível que te É. façam tão mal assim. Na verdade eu tenho E se ele peça de pesquisado. menorpresar, a É, gente né? soluciona. É, muito bom. Então tamo junto aí, porque eu quero resolver esse negócio. Porque, cara, tem dia que eu tô deitado pra dormir e eu não consigo dormir por causa do barulho no meu ouvido. Tem dia que tá muito alto, Normal. tem dia que tá mais baixo. Não é que é normal, mas é um dos sintomas que Sim, começam a acontecer. Aham, sim. a partir disso. São vários, né, como Tá. esse. E eu tenho estudado, pesquisado, visto muito conteúdo sobre geopolítica e tudo, então eu entendo perfeitamente que existe como se fosse uma película, né, mental que está cegando todo mundo da realidade de como as coisas são, né? A gente pensa assim, não, o cara tá com teoria da conspiração, ou tem isso, ou é coisa da cabeça, essa pessoa tá maluca. Normalmente quem tá maluco é que tá certo, porque existe realmente um sistema que está governando o mundo e essa questão de controle populacional, enfim, né? A gente está vendo agora a situação da guerra no Irã com os Estados Unidos, então existem várias narrativas que estão sendo construídas com base nisso, mas a verdade é que você estudando, e eu tô acompanhando um cara que era ex-agente da CIA, e ele tem falado muito sobre a questão de ser a guerra do Irã é uma guerra que está sendo criada para que o verdadeiro objetivo não seja visto pela massa, né? Enfim, por todos, né? Que é uma guerra de posicionamento de poder no mundo em relação à China e tudo que a gente está vendo. Enfim, eu não vou entrar nisso agora, mas o que eu quero dizer é que eu entendo que existem coisas acontecendo que a maioria das pessoas não conseguem ver porque a perspectiva de mundo das pessoas está muito mais afunilada para aquilo que é tangível, né? Para aquilo que é o seu dia a dia. Então, sim, nós vivemos num sistema onde nós vivemos dentro de uma bolha e tem muita coisa que às vezes a gente não sabe, né? E nesse ano, eu tenho perguntado o que eu não sei que eu preciso saber, né? Então, inclusive o Direto ao Ponto, o podcast foi criado com esse objetivo, né? De trazer informação, conhecimento, experiência para as pessoas aplicar na sua vida profissional ou pessoal. Então, eu até fazendo uma pesquisa sobre você, eu vi que o seu foco é mais para mulheres e tá tudo certo. Aí veio assim na minha cabeça, não, mas o meu programa é para empresários e tal. Eu falei, não, eu preciso trazer todo tipo de informação, conhecimento e experiência para ajudar as pessoas a expandir a sua perspectiva de mundo, a sua visão sobre as coisas, perguntar mais, né? Fazer mais perguntas sobre tudo, e principalmente sobre a sua saúde, né? Porque nós vivemos hoje numa indústria, e aqui a gente já vai fazer um gancho para entrar na sua metodologia, nós vivemos hoje em uma indústria da beleza, né? Aonde a imagem vende muito. Então, todo mundo está. Eu tenho uma pesquisa que diz que a 75% dos jovens não estão mais bebendo. Ou seja, existe uma preocupação com a saúde, com o corpo, e, obviamente, a indústria da beleza se aproveita disso, né? Para vender cada vez mais, criar cada vez mais produtos e utilizar isso. A indústria da bebida caiu o faturamento assustadoramente, mas a indústria da beleza está tomando esse mercado e eu não sei, mas são perguntas que eu quero deixar aqui. Se os donos da indústria da bebida não são os mesmos da beleza, né? E que simplesmente eles entenderam agora um posicionamento novo com essa nova geração,
mais antenada com o cuidado com o corpo e, obviamente, também com essa questão das métricas de vaidade das redes sociais que dominam o mundo hoje. E aí você, cada vez mais, você quer estar bem apresentável, com uma boa imagem, porque isso vende mais, isso atrai mais popularidade, status, influência, uma série de coisas. E aí os caras da bebida falaram, cara, vamos entrar na indústria da beleza, da saúde, porque isso faz também ganhar muito dinheiro. E você tem uma metodologia que é a soberania biológica. Fala um pouquinho disso, sobre os conceitos, os princípios, fundamentos, o porquê que você desenvolveu isso, e fala também desse contraponto em relação da, à indústria da suplementação. Porque você, esses dias, a Leninha me falou, a gente tem lá um conjunto de suplementos em casa, e você falou com ela algumas coisas que a gente estava tomando como suplemento que não fazia sentido, né? Não vou entrar no detalhe de quais são agora, mas explica um pouquinho desse contraponto em relação à suplementação, a, a sua metodologia da soberania biológica, a questão da desparatização, né? Explica um pouco desse contexto todo aí. Deixa eu começar pela questão geopolítica que você começou falando. Isso não é mais uma coisa conspiranoica. A gente tem a capa da The Economist todos os anos prevendo algo que vai acontecer. Sim. E está acontecendo. Está lá o barco persa do que está acontecendo na guerra. Está lá e logo depois vem o tanque. E tem a questão do Macron que apareceu com tanque de guerra essa semana. Então, tá lá. E tem vacina, e tá tudo na The Economist. Então, é uma história desenhada que colocam a gente como cobaia, até que o movimento de despertar e a pessoa que trabalha dentro da saúde integrativa, ela tá entendendo o ser como um todo e num contexto que é caótico, mas forçando o indivíduo a se ligar ao que é a essência de todos nós e que está aqui dentro. E parece que o externo, quando vira caos, você precisa recorrer e encontrar. Então, esse é um caminho. Quando eu olho o indivíduo como um todo, e agora eu vou para a segunda questão que você falou, por que eu vou chamar ela se ela fala voltada para mulheres na menopausa? Eu tenho um conhecimento e eu estudo física quântica há muitos anos. Quando eu cheguei no momento em que eu atendia crianças, idosos, porque você cuidando na microbiota, você começa a entender que doenças autoimunes como Parkinson, Alzheimer e todas as outras autoimunes que começam por aí, tem sempre o mesmo caminho. Tudo que é autoimune foi criado um processo inflamatório e que foi aumentando, mal cuidado, medicação errada. Então, existe um caminho. E aí, num momento, eu só falava de desparasitação, porque quando eu tive essa clareza, que é dali, a gente tirando dali, já especialista na microbiota, e todo mundo falava, Michele, você precisa focar em alguma coisa. Você precisa entrar nas famílias por um caminho, para que depois que você atendeu a matriarca, você consiga um caminho para atender o marido, os filhos, e isso ter um Entendi. caminho. Então, eu entrei na menopausa e criei um método que era totalmente diferente de tudo que fazia. É como se a vida me trouxesse cada vez um caminho que ninguém fazia e eu ia lá e fazia. A primeira coisa que eu não me dei conta na menopausa era, mas ninguém fala da testosterona, então é aí que eu vou estudar. E se alguém fala alguma coisa, era ali que eu não ia. Entende? Que as coisas iam aparecendo para mim, então, e chegou uma hora que eu falei, eu preciso entrar. E eu tive algo intuitivo e as pessoas iam me confirmando, entra pela matriarca, entra pela matriarca, entra pela matriarca. E como é algo totalmente disruptivo, eu falar para você, e as pessoas começaram a me procurar usando o TRH, que é fazendo a reposição hormonal, né? E ainda com sintomas de menopausa, eu falava, para que não é por aí.
Mas a gente não pode falar assim: "Para, que não é por aí. Deixa eu trabalhar com você de outro sentido", e aí fazia o quê? Limpava o terreno biológico, porque esse é o caminho para geral, para tudo. Porque não importa que problema você tenha, se você tem metal pesado em excesso, se você tem parasita tomando conta do seu corpo, isso desbloqueia seu canal espiritual e desbloqueia e bloqueia ao mesmo tempo todo o seu sistema. Você entra em alarme. Esse alarme cada ser humano desperta de um jeito. Se você tem um problema crônico no fígado, é para lá que vai vir primeiro. Se o seu problema crônico é na vesícula, vai encher de pedra na vesícula, ou pedra no rim, não importa qual seja. Você, como ser humano, vai reagir de uma forma específica a mesmo Você se problema. torna um miserável biologicamente. Exatamente. Então a soberania biológica, ela veio também intuitiva, porque você me aconselhou a fazer a beleza interna. E eu fiquei com esse beleza interna, e até que um dia veio soberania biológica, porque primeiro, eu assim tirei a menopausa como foco. A pessoa que olhar ali, ela vai ver um nome, e esse nome, ele já é por si só soberano, e ele não é vinculado à mulher na menopausa. Então tem ali, assim, a mulher na menopausa, que inclusive toda hora eu olho aquilo, assim, mas a gente tem um limite na bio, né, então deixa quieta, deixa a mulher vir para mim, que aí ela, quando eu começo na consulta, normalmente eu chamo para 15 minutos, 20 minutos de conversa, para que esse é um trabalho muito novo. E as pessoas vêm com um conceito já formado. Para eu desmistificar isso, eu preciso que ela se abra. Sim. E ela mesmo, normalmente, nesses 15 minutos já me pergunta: mas você cuida do meu marido? Mas você também pode, meu filho tá com isso, 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 isso. Eu sou uma pessoa que transbordo porque eu amo o que eu faço. Eu faço e eu transbordo disso de todo jeito, porque eu quero mais, quanto mais pessoas possam entender que como que a vida é saudável. Se você para pensar, fecha o olho, o que que é vida saudável? Uma pessoa comendo comida saudável, bebendo água saudável, fazendo atividade física como coisa natural, tendo fontes que completam o ser templo que a pessoa é, né. E como que a gente está vivendo hoje? A gente está vivendo completamente bombardeado de todas as formas. Isso é conspiranoico ou é a realidade? Total. Na verdade, é uma conspiração real, né? Exatamente. De um mundo que, para quem entende um pouco sobre a Bíblia, é um mundo caído, onde o objetivo é roubar, matar e destruir. Essa é na minha visão, é o conjunto do ambiente que nós vivemos hoje, né? Que é o que está acontecendo no mundo de todas as maneiras, através da tecnologia, através de tudo. Então, e a busca pelo resultado imediato, né? Porque eu acredito que você desenvolver um processo 100% biologicamente soberano não é o fast food, né? Como você falou do tampão, né? Do omeprazol e de soluções paliativas, simplesmente para prorrogar um problema, porque lá na frente o sistema médico vai ganhar muito mais dinheiro com você, né? Porque você vai ter que se tratar em algum momento daquilo que ficou sendo acumulado ao longo do tempo. Você vai ter que investir alguns milhares de dólares, reais, não sei qual é a moeda de quem está assistindo aí. É, se der Mas tempo. E se se é houver tempo e, na se verdade, né, o tempo é finito do ponto de vista físico, né? Você sabe que conhecimento, informação, experiência prática fazem com que os seus resultados acelerem muito rápido. E foi pensando nisso que nós desenvolvemos a nossa plataforma educacional. Na Masters Academy, você tem um conjunto de conteúdos dos mais diversos nichos para que você possa utilizar em algum momento da sua vida profissional ou pessoal. Conteúdos sobre informação, conhecimento e experiência prática. Esses três elementos fazem com que você conquiste mais resultados e acelere os seus objetivos. E foi pensando nisso que eu desenvolvi o Masters Academy.
uma plataforma de conteúdo 100% focada no desenvolvimento pessoal e profissional. A Masters Academy oferece uma esteira de conteúdos, conhecimentos que você, que é empresário, você que quer de fato desenvolver novos resultados e adquirir uma visão de mundo mais ampla, essa plataforma é para você. Para que você possa acessar essa plataforma Masters Academy, que nós estamos desenvolvendo com o mais absoluto cuidado e carinho, para que você tenha, de fato, ferramentas e informações específicas para você aplicar no seu dia a dia. É muito simples. Você pode acessar a Masters Academy através desse QR Code aqui. É muito simples você fazer a sua inscrição. Você paga apenas R$ 49,90. Isso mesmo, R$ 49,90 para ter o conteúdo mensal da Masters Academy disponível para você adquirir conhecimento, informação e experiência prática e aplicar na sua vida pessoal e profissional. Então, se isso faz sentido para você, já escaneie o QR Code e faça a sua inscrição. Não, e eu só completando, e se essa pessoa for agraciada pela possibilidade de ter um profissional certo Sim, que oriente, senão sim, sim, isso não tem fim. Eu sim. já tive paciente com 18 anos de omeprazol, uma esofagite não diagnosticada, um hipocloridismo, o baixo ácido clorídrico, hipocloridrismo, Aham. e sendo diagnosticado e medicado pelo omeprazol. Essa esofagite faz com que essa pessoa hoje tenha que dormir num colchão inclinado, não dá para tirar o omeprazol de um dia para o outro, e o problema crônico dessa pessoa se mantém, hoje ainda aumentado pela obesidade. É uma coisa tão grotesca, 18 anos. Quantos profissionais não passaram por essa pessoa e ninguém foi capaz de olhar e falar: da onde vem isso? Vamos fazer um exame para saber se você tem muito ou se você tem pouco? É tão simples, por que que as pessoas não param para pensar de onde isso vem? Isso é fundamental para cuidar de um ser humano. É. Tá, soberania biológica. A porta de entrada é a menopausa para que você possa alcançar a família como um todo. Muito sábio isso. Acredito que a mulher realmente. A própria Heleninha, quando veio falar comigo, ela conversou com você e tal, você já falou algumas coisas. E eu falei, não, eu também quero e tal, vamos fazer. Enfim, eu já estava tomando o limão com alho lá, né? Enfim. Mas aí, Eu já vamos falei um falar, pouquinho, né? vamos falar sobre a microbiota e a inflamação. Fala muito sobre a microbiota ser o seu primeiro, né, cérebro, na verdade, né? Tem o nosso cérebro mesmo, mas a turma se condicionou a falar como segundo cérebro, não importa a ordem. Dali provém o quê? Por que que as pessoas devem se concentrar no seu aparelho digestivo, cuidar disso com muita atenção? O que que gera, não só de problemas, mas também de benefícios quando você está é, soberando na sua biologia ali do aparelho digestivo. Ali, olha, por isso, sabiamente, os parasitas começam ali, né, para monitorar, para te tirar a tua vontade de viver. É dali que nascem os principais hormônios. É dali que você sai a tua força, a tua vontade, a sua magnitude. Ali é como se você, quando está limpo na tua microbiota, você tem um fluxo com todo o resto. Claro que se você já limpou o terreno biológico, né? Então, limpar o terreno biológico significa você limpar. O parasita ele não está só aqui, mas às vezes o ovo está ali e do ovo entra na corrente sanguínea e se ajola, vai se alojando em vários outros locais. Então, é o caminho de entrada, por exemplo, de um parasita, de um cisticerco. Começa ali, dali, por exemplo, a pessoa tem um leak gut. Leak gut é quando você tem buracos
na assimilação ali dentro do estômago, do intestino, existe uma microvelocidade, como se fosse pensa no mocotó, sabe? Quando você pensa no mocotó, tem aquele negócio assim. Então, é como se fosse isso aí, dentro da gente. Então, isso começa a perder, inflamar. Essa inflamação, ao longo do tempo, maltratada, forma buracos. Esse buraco significa que você comeu, entrou na corrente sanguínea direto, causa problema na digestão e entra para todo o teu sistema. Entende como que é importante o primeiro? E é dali que nasce tua vontade de viver, teus hormônios, tua serotonina, tua melatonina, tua progesterona, sabe? Tá ali. E ali tá tudo inflamado. E ainda O com núcleo da buracos. vida. Isso. Que liga com o alojamento, o cérebro é nosso alojamento, mas se você parar para pensar, existem várias experiências e constatação que a gente consegue pensar sem estar aqui. A gente consegue pensar estando aqui e vendo o nosso corpo de fora. Né? Existem várias experiências que mostram isso, que o nosso ser, não está exatamente aqui no cérebro, como a gente pensa, né? Então, como estudiosa, a gente pode falar sobre isso. A física quântica comprovou há 1000 anos já, que a existência do vácuo quântico dentro do interior de cada célula do ser humano. Então, isso precisava ser integrado como somos seres divinos e fomos cortados desse conhecimento. Então, quando você entende que você é um ser divino, você não se dá permissão de comer lixo, entende? Nem beber lixo. Pensa num todinho. Um todinho, aquilo é puro açúcar com um monte de coisa que entra na tua corrente sanguínea instantaneamente. Isso é lixo, não serve para você. Depois começaram a botar microplástico na água. Entende que virar uma coisa que eles vão upgrade, como que eles fazem essa situação com o ser humano. Vai piorando cada vez mais de forma que a gente fica difícil. Como que eu não vou beber água? Por exemplo, se eu corto todinho o refrigerante, enfim, e fico só na água, ainda assim Tem o microplástico. eu estou sendo contaminado. Por isso que existem. Aí, rapidamente, a gente precisa. Como é que faziam? Como é que tem? Dá para limpar? Existe uma forma. Como que a gente faz para realmente limpar? No Brasil, tem um filtro de 3 velas que a gente consegue colocar. Ainda pode ser colocado dentro do filtro do barro, daquele antigo. Ainda você pode comprar fio de cobre. Isso em qualquer loja de produtos de construção, compra fio de cobre e coloca dentro do filtro de barro. O filtro de essa simples ação de você mesmo vai na loja de material de construção e faz a sua pulseira de cobre. Isso faz uma proteção contra a onda eletromagnética. Existe uma forma correta para você fazer realmente essa vedação que te protege da ligarem um botão, você está vacinado, não usou nicotina, mas está usando a pulseira de cobre. Quando você dobra ela que nem um sanduíche nas pontas, aí você realmente está imune, mais imune, teu corpo fazendo que o campo no acionamento do botão não seja extremamente atingido. O cobre também pode ser colocado no quarto da gente, protegendo o nosso ambiente de dormir, que seja um ambiente, uma higiene noturna. Isso é muito importante para a nossa melatonina, para a nossa produção hormonal, para o nosso recover, como que a gente faz para se Recuperar. recuperar, justamente, quando colocar algumas geometrias dentro do quarto feita com cobre é bem importante. Deixa a sua energia de criatividade fluir, usa ferramentas que a gente está perdendo. As pessoas precisam dos vídeos rápidos. Isso eu tenho lutado contra isso, sabe? Porque quando vem, por exemplo, vou usar o exemplo da Leninha, mas sem. Da onde saiu isso?
essa suplementação veio de onde? Quem te mandou usar isso? Fulano de tal num vídeo rápido. Entende? Em que, às vezes, aquele contexto, a gente precisa de ferramentas para chegar até a pessoa. E, às vezes, o profissional bom também tem que usar essas ferramentas, mesmo entendendo como a gente está conversando agora. Ah, mas a gente está embutido no sistema. Como que eu faço para chegar em determinadas pessoas? A gente precisa, sometimes, algumas vezes, usar uma metodologia que é usada pela boiada, né? Então, Sim. temos que caminhar. E aí, nisso, pega porque eu vi que o zinco faz bem para a saúde. Mas o zinco sem o cobre não faz bem. Combinado a quê? Em qual contexto? É De que maneira? lipossolúvel ou não? Existem vitaminas que precisam da gordura para ser absorvidas. E se aquilo é colocado desbalanceado, da forma Aleatório. equivocada, justamente, tem que estar em equilíbrio. A sabedoria, você pensa, se o seu corpo, cada molécula, cada célula, ela precisa estar junta, as trocas precisam ser feitas. Se você parar para pensar como é minucioso todo o nosso processo interno e está funcionando sem o nosso no automático, se a gente parar para pensar, se eu começar a embaçar esse processo, o que vai acontecer? Se essa célula começa a não encaixar quanto ela deveria encaixar, o que vai acontecer? E isso começa a aumentar. Daí te dá uma dor de cabeça, daí te dá uma dor de ouvido, daí te dá. Entende que a gente vai recebendo sinais, só que a gente foi educado a dar o tampão, em vez de resolver o problema. Se você está impactado e quer mais informações sobre esse conteúdo, eu vou deixar aqui embaixo o QR Code. Você vai entrar em contato por esse número de WhatsApp. E você que faz parte da nossa comunidade, você que está inscrito no nosso canal, vai ter 50% de desconto no atendimento com a doutora Michele. Michele, se você tivesse que apontar 3 pilares da saúde metabólica hoje, quais seriam esses 3? Limpeza do terreno biológico, fundamental, primeiro pilar. Segundo, entender a qualidade da água que você consome. E a importância de que a gente é mais de 70% de água, então isso influencia sim. Aproveito para deixar nesse momento aqui registrado que se você colocar a sua água para solarizar, você transforma uma água pesada em uma água leve. Isso não tem custo. Garrafa de vidro, não tenho acesso a nenhum tipo de filtro. Só consigo comprar a garrafa de plástico. Coloca numa garrafa de vidro para solarizar por 2, 3 horas e não acredita em mim. Só experimenta. Vai lá, bota e vocês mesmos vão sentir. Solarizar é colocar ela Solariz- exposta ao dentro sol, de no vidro? numa garrafa de vidro. Uau, Terceiro pilar, usar a suplementação. Certa. certo. Certa. Porque hoje nós vivemos uma indústria da suplementação de vídeos rápidos, mostrando o que é bom, mas fora do contexto da pessoa. Eu não posso esquecer da biorressonância, né? Que a biorressonância é a medicina do futuro e não usa nada. Só usa onda. Tá bom, vamos lá. Então aqui eu vou entrar e vou pegar um pouco no seu pé em relação a isso, porque eu pesquisei algumas coisas e aqui, ó, a forte presença nesse discurso dentro da saúde integrativa, do ponto de vista regulatório e de medicina, que gera controvérsias. A própria FDA tem histórico de ação contra fabricantes que vendem dispositivos com alegações terapêuticas, diagnósticas, sem aprovação adequada. Você falou que é a do futuro, mas ela já não seria agora a Sim. solução? E por que existe essa controvérsia? Primeiro, a gente pode ter a capa da Economist no começo disso tudo, né? É barato, funciona e eu não conto com ninguém, só com o equipamento. Então, já começa a Já gente reduz o raciocinar. custo com saúde. É.
Assim, ainda com a capa da Economist, a gente entende que se algo funciona, é barato, vamos falsificar. Nesse falsificar, já acontece o disruptivo, não funciona, realmente não funciona e pode causar problemas. Do mesmo jeito que uma suplementação equivocada. O que é importante numa suplementação? Da onde vem? Esse princípio ativo veio de onde? Exemplo, a, a cúrcuma melhor que existe, que funciona, ela precisa de um solo determinado, de um clima determinado. Se eu plantar a mesma cúrcuma em outro solo, com outro clima, eu não vou ter o mesmo resultado. E assim é para tudo, uma lavanda, para usar para um óleo essencial. Depende de onde eu planto, daquele clima, daquele solo, daquilo tudo. Então, de onde vem o princípio ativo é super importante. Da onde vem a onda do equipamento é também super importante. E contra fatos não há argumentos. Uma pessoa começa uma sessão de biorressonância chorando com depressão, 4 horas depois está rindo. Ah, problemas de pedras na vesícula, com dor local, bem forte, de botar a mão, de não conseguir andar. 4 horas depois, nada. O sintoma acabou. Para saber, eu preciso de uma imagem. Claro. Mas o sintoma é o mestre da nossa direção. E é por isso que eu uso a anamnese no primeiro contato com o paciente, porque a sua história você sabe contar melhor do que ninguém. O seu sintoma você sabe contar melhor do que ninguém. E de onde isso nasceu? Para a gente começar esse processo investigativo, e eu digo alquímico, a gente precisa entender de onde isso veio. Então, a sua história, o seu sintoma é o mestre de tudo isso. A biorressonância faz com pessoas que há anos não dormiam, tinham insônia, em uma sessão. Quando você tira o que é externo, que está contaminando aquele ser, e atua com a biorressonância, é assim, chove. Eu nunca, não me lembro, meu marido dormindo do meu lado, falando que eu dormia a noite inteira, inacreditável. Você vê pessoas chorando, é uma alegria. A gente luta com a descrença e como você falou logo no começo, a fé, ela é a mestra de tudo, né? A pessoa entendendo a divindade que ela tem poderes inimagináveis. Só que se eu não tenho isso e eu tô agindo com algo, você coloca essa força ao contrário. E não tem mais, você é o seu mestre de você mesmo, da sua vida. Porque isso eu não estou falando, não estou aqui falando de Jesus Cristo nem nada. Descredibilizando Não, nada disso, eu não. entendi. É que Nós você, somos responsáveis Jesus pelas veio te nossas, dizer, pelas nossas escolhas, sim. vós sois deuses e que Isso, vocês podem fazer tanto quanto eu fiz, com mais. sim. Ou seja, se eu estou fazendo um tratamento que eu uso onda que você não está vendo e você não acredita, veja bem, vai funcionar. Mas se você simplesmente soltasse, ia funcionar Total, 100%. total. Eu tenho estudado bastante sobre isso também e eu vejo que a base de tudo é o que está na Bíblia, né? Assim como imagina a sua alma, assim é. Então a base de tudo é você acreditar no processo, Justo. né? A base de tudo é você falar, cara, isso aqui vai funcionar para mim. Só que tem um detalhe, Michele, que eu quero apontar aqui. O ser humano ele é bombardeado por vários caminhos para ele escolher, né? Obviamente, todo mundo tem o seu viés ali de interesse e de querer ajudar as pessoas de determinada maneira. Todo mundo tá construindo a sua jornada ali. Muitos com o coração e com a intenção correta, outros querendo se aproveitar de fragilidades do ser humano, problemas, enfim, dificuldades. Mas olhando para a sua perspectiva de suplementação, limpeza ali biológica que você falou, todos os pilares que você construiu, a pergunta que eu não posso deixar de fazer é: como a pessoa vai saber o que é certo para ela? Como que ela vai escolher a suplementação certa, a alimentação certa,
de que maneira que ela pode encontrar esse caminho e falar: esse é o mapa, essa é a receita. Eu gosto de fazer sempre que eu lembro disso, de você ter método, né, e seguir um passo a passo para conquistar algum resultado, eu gosto de fazer a comparação do aprendiz de cozinheiro e do chefe de cozinha. Você, por exemplo, é uma chefe de cozinha no que diz respeito à questão da nossa biologia, do ponto de vista do nosso aparelho digestivo, enfim, tudo que você pesquisou, você já é doutora nisso e você já sabe cuidar de você, ok? E sabe também orientar as outras pessoas. Só que tem muita gente, assim como a Leninha, que está buscando o melhor, com a melhor das intenções, se cuidar, né? E não tem o conhecimento. Essa galera é o aprendiz de cozinheiro, ou seja, pega as receitas e vai aplicar, até que ele consiga ter clareza de fato de como fazer a sua própria receita, que é onde você chegou. Essa turma que está aqui como aprendiz de cozinheiro, ouvindo tantas narrativas, tantas opiniões médicas, especialistas, medicina integrativa, medicina tradicional, medicamentos, suplementação, é um emaranhado de informações e que, obviamente, acaba gerando confusão na cabeça da pessoa e ela acaba não seguindo um processo ali. Como que a pessoa vai, de fato, conseguir enxergar um caminho e se cuidar da maneira que deve, da maneira que realmente ela vai se tornar, vai viver conforme o seu método fala, né? A Soberania biológica. soberania biológica. Se você me permite, eu vou usar você como exemplo, tá? Você é mentor de empresários e você tem um produto online em que as pessoas têm acesso a determinadas informações que são bem importantes, né? Mas que são diferentes de quando elas vão falar com você, quando você está no tete-a-tete mentorando, correto? Sim, Há 5 anos atrás, eu fui acordada às 3 da manhã por um período de tempo, enquanto eu não terminei de escrever o livro sobre suplementos, eu acordava às 3 da manhã. Lógico, se você está cansado com uma rotina e te acorda às 3 da manhã, ah, primeiro você luta contra, não estou acreditando isso está acontecendo. Começou e o livro vinha quase que intenso e o tempo inteiro eu escrevi até esgotar aquela noite, ia de novo, escrevi até esgotar. E nesse momento eu já estava presenciando esse movimento de autossuplementação equivocada em larga escala, mas ainda não era tão intenso quanto hoje. Então, essa é minha primeira resposta à sua pergunta. Esse livro é $29 e está legal. lá na Amazon à venda. Qual o nome do livro? O Guia Prático para Suplementação. Boa. Michele Palazzo, só buscar pelo meu nome da autora. Eu tenho minha página dentro da Amazon de autora em que estão meus 4 livros lá. Esse é um caminho. Vamos aproveitar aqui, fala para a nossa audiência quais são os 4 livros aí que você tem. O primeiro livro foi Alimentação, Luz, Sombra ou Autossabotagem. Nesse eu conto a história mais ou menos assim sobre a indústria alimentícia, sobre física quântica, sobre por que a pessoa come para comer suas sombras em vez de... É como se fosse um primeiro momento de autodestruição em que você tem a capacidade, como divindade que você é, de fazer ou não fazer, se você conhece. E mesmo assim, eu prefiro comer algo que eu sei que faz mal. Então, é muito sobre isso que eu falo. Falo sobre a indústria e o que é usado, por que tem arsênio no arroz, por que a soja é usada em larga escala, da onde surgiu isso, por que a história do ser humano, fala um pouco sobre isso, sobre a história de que viemos do primata, um pouco sobre tudo, e depois também dou alguns macetes para você sair do processo de compulsão, alguns macetes que a minha prática
Esse foi meu primeiro livro, muito ligado ao estudo da física quântica. Ainda foi no momento em que eu estava. É óbvio que quando a gente está fazendo algo disruptivo, parece que o entorno se aperta para que você não conclua. Isso foi. Sim. Então foram mais de 2 anos. Eu recentemente fiz a segunda edição desse livro, fez uma grande modificação na parte, principalmente biográfica, que eu começo a falar. Esse é o primeiro. O segundo foi esse que eu acordava às 3 da manhã também, sobre um guia sobre a suplementação. E o terceiro foi sobre a menopausa. Lembrando que cada suplemento tem pelo menos 4 pesquisas científicas sem interesse. O que é uma pesquisa científica? Quando a gente vira especialista e pesquisador de saúde, a gente precisa entender o que é uma pesquisa científica com realmente efeitos para a gente. Não pode ter patrocínio de indústria farmacêutica interessado ali. Precisa ter utilização em largas com placebo, né? Ou seja, determinadas pessoas, um grupo de pessoas pensou que está tomando aquilo e outros não pensou. Que período de tempo aquilo será monitorado? Randomizada, aí vai para uma outra escala, que você chegou a células que são parecidas com seres humanos a serem testados e visualizados, e aquilo sendo em laboratório analisado. Então, todas as pesquisas científicas que estão a cada suplemento, você ali tem a direção de como, mas eu não quero acreditar e não deve. Hoje em dia, a gente precisa ter um pouco de ceticismo. Deixa eu ver, deixa eu pesquisar, deixa eu percorrer, porque o mapa não é o território. E você falou disso aqui hoje, o mapa para a suplementação correta. Gente, o mapa nunca foi o território. Então, vamos acordar e vamos que a graça tenha te dê a oportunidade de ter profissionais de renome ou profissionais sinceros que possam te auxiliar nesse processo. E que mais profissionais estejam aptos e despertos a isso, a trabalhar para o ser humano. O estudo está aberto para quem quer. Só aquela alma que quer realmente, de verdade, buscar a solução. Gente, vamos buscar a causa. É dali que a gente nasce, toda a construção de uma estratégia para o ser humano. E aí sim você tem que individualizar. Porque pode ser uma tireoide, mas pode ser um entupimento das artérias. O uso errado da vitamina D, que foi super falada, ela pode dar um AVC, pode dar Que loucura. sim, e o uso em modo contínuo de determinada suplementação equivocada provoca danos. Então, tudo é uma alquimia, e mal feita a alquimia, né, tem a magia negra e tem a magia branca, né? Então, você pode usar as ferramentas a favor do ser humano, a favor da humanidade, a favor da saúde. A gente precisa mais olhar para os nossos avós, nossos bisavós, de como que fazia, do que se alimentava, do tempo, da qualidade do tempo com nossos filhos, de fazendo coisas boas, sabe? A gente é um ser humano integral. Então, ao mesmo tempo que eu falo da sua célula, do interior da tua célula, de como está o teu plasma sanguíneo, o seu entorno também é importante. A qualidade do seu tempo também é importante. Quanto tempo você fica eh, desperdiçando sua divindade como ser humano em coisas fúteis? E aí, mais ali, você tá a capa da Economist. Porque quando você centraliza e você vai buscar dentro de você as forças, o caminho vai se mostrando. O profissional certo cai na sua frente. O livro certo cai na sua frente. Isso aí é você se expandindo e saindo, porque antigamente, até um tempo atrás, a gente pensava fora da caixa. A gente já não está mais nisso. Já não está mais no fora da caixa, já está a outro nível. Gente, corre. Quem não acordou, corre. Sabe? Se está na dúvida, não faz. Começa daí. Porque o erro repetido provoca dano. E às vezes não dá tempo do profissional agir. Eu deixei no final nós temos um ritual aqui, né, no Direto ao Ponto,
que o entrevistado anterior deixe uma pergunta para a próxima pessoa que vai ser entrevistada aqui. E a pergunta que o entrevistado anterior deixou foi: qual mensagem você deixaria para quem quer recuperar a sua dignidade? Dignidade? Bom, eu sou especialista em saúde, né? Ah, depois de estudar tanto parasita, eu sei que vai ajudar se você tirar o parasita a recuperar a sua dignidade. Porque a clareza mental que você vai ficar é algo que nunca te contaram. Ajuda a tudo. Pessoas que eram empregadas anos viram empresárias, de, de ser dona de casa a criar sua própria empresa. Gente, isso é tão fantástico e isso traz a dignidade. Enquanto a pessoa está parasitada, ela está sendo sugada no seu elixir da vida. Se as suas células estão sendo, a gente falou aqui sobre divindade, então, o teu sistema é a tua forma, é o teu corpo, é a tua skin do jogo, do videogame. E ela está sendo articulosamente monitorada, sugada e fazendo com que você desvie o teu caminho. Quer conquistar a tua dignidade com facilidade, alegria e glória? Começa limpando teu intestino. Tira o parasita daí. Muito bom, muito bom. Doutora Michele, foi extremamente rico, aprendi bastante. A gente já tinha conversado uma vez, né, de maneira online, e, enfim, fui eu que falei um pouco mais naquele dia, mas fiquei bastante grato hoje por te ouvir, por conhecer um pouco da sua história também, de como o seu próprio processo de cura se tornou algo que você buscou conhecimento, se aprofundou, estudou, fez pesquisas e hoje tem uma metodologia para curar outras pessoas também. Parabéns pelo trabalho, parabéns por tudo que você está construindo. Eu acredito que o seu tema é um tema altamente relevante que as pessoas necessitam ter acesso, né? Elas merecem ter acesso a isso. Como eu tenho estudado bastante sobre física quântica, né, a integralidade do ser, e eu acredito que sim, que a medicina integrativa é um caminho, né? Eu, inclusive, convidei um amigo, o Alexandre Garcia, que é um discípulo do... Ai, meu Deus, me fugiu o nome dele agora. Laí Ribeiro. Ai, querido. Um discípulo do Laí Ribeiro. Ele também ele trabalha nessa linha que você trabalha e a gente está agendando para ele vir aqui conversar com a gente também no Direto ao Ponto. Então é algo que para mim faz muito sentido, aprendi bastante aqui hoje, né? Fui confrontado, né, na parte de alimentação, em como a gente está suplementando, né? Eu e Leni em casa a gente tem um armário cheio de suplementos. Ainda bem que eu não sou disciplinado para tomar todos os dias, porque senão eu já estaria tomando tudo errado, né? Sempre que eu compro os suplementos, cara, e aí eu coloco lá para tomar, só que eu não consigo disciplinar para acordar todo dia e tomar. Então talvez foi uma bênção de Deus isso, né? Você confirma isso? Total. Então tá vendo? Ó, nem sempre ser disciplinado vai te ajudar. Ou vai te prejudicar, né? Não Sua ser intuição disciplinado. foi ótimo. Então, eu acabei não tomando tudo que a gente comprou lá e tal. E agora, muito, muito feliz de você estar acompanhando a Leninha, já está ajudando, ela já está criando consciência sobre alguns aspectos lá que ela precisa ajustar. E nós vamos estar juntos, nós vamos fazer mais o podcast, eu vou te convidar mais vezes, tenho certeza. Vamos criar aí um campo de energia em torno do seu conceito, da sua experiência, para que mais pessoas possam ser alcançadas e curadas na sua soberania biológica. Parabéns pelo trabalho, pela história, e Deus abençoe você. Amém.